Eita manhinha danada! É isso aí, pessoal. Então vamos lá fazendo uma brevíssima revisão sobre sistemas econômicos. Na verdade, pessoal, essa revisão aqui, eu fiquei inclinado a colocar ela junto com a questão da escassez e da escolha. Porque, como nós falamos, a sociedade, diante do cenário de escassez, ela se organiza em sistemas que vão responder aquelas três questões fundamentais e, diante de suas limitações produtivas, vão fazer escolhas de produção. Muito bem. Considerando isso, numa perspectiva macroeconômica, essas escolhas, essa organização se configurará nos sistemas econômicos. E aqui nós temos dois sistemas econômicos, já ia dizer dois principais, nós temos dois sistemas econômicos, que é o capitalismo e o socialismo. Ok? Muito bem. Então eu vou falar dos pontos principais desses dois sistemas. E aí nós temos que lembrar o seguinte, que cada um desses sistemas, eles têm seus fundamentos ou suas características, seus fundamentos fundamentais são ótimos, seus fundamentos, suas características embasados em escolas que nós já estudamos, ok? Então são as escolas as escolas de evolução do pensamento econômico. Então, a principal base do capitalismo, por exemplo, com certeza é a escola clássica, onde Adam Smith ele defende a livre iniciativa, onde ele defende a mão invisível, que a busca dos interesses individuais dos agentes econômicos trará à economia o devido equilíbrio. Muito bem. Enquanto que o socialismo tem o seu fundamento principal na escola marxista, que aponta a dimensão do trabalho como ponto central que agrega valor na economia e aponta a grande justiça social de que se é o trabalhador que agrega valor na economia, porque o excedente produtivo, chamado mais-valia, fica com o dono do capital. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho dois sistemas. O primeiro sistema, ele visa reproduzir o capital, ou seja, aquele que possui o capital, ampliar o seu capital. Aquele que possui a riqueza fica cada vez mais rico. Enquanto que o socialismo ele apresenta como objetivo o bem-estar social, o bem-estar da sociedade, a inexistência de desigualdade. Tá? Nessa perspectiva da reprodução do capital, um dos fundamentos do capitalismo é a propriedade privada. Então, é reconhecido em países que têm um sistema capitalista. É um direito, no nosso caso, por exemplo, é um direito constitucional à propriedade privada. E se a propriedade é minha, se ela me pertence, então eu posso empreender usando este capital que é meu, ok? E todo o lucro, todo o excedente produtivo que vier do emprego desse capital ficará para mim, obviamente. No socialismo, como característica de propriedade, você tem uma propriedade estatal. Então, todos os meios de produção pertencem ao Estado, o Estado que está representando os trabalhadores. Então, indiretamente, o Estado, os trabalhadores, através de representação, possuem a propriedade dos meios de produção. Ok? Muito bem. Lembrando o seguinte, que dentro dessa característica, dessa diferença aqui, de propriedade privada, de propriedade coletiva, no caso do capitalismo, do capitalista, ele empreender dentro da economia e ter os excedentes da produção, dentro da perspectiva capitalista, o trabalho é uma mercadoria. Se você não tem capital, você vai vender o fator de produção, trabalho. Naquele momento que você passa a vender, o trabalho, nessa perspectiva, é um fator de produção também de direito do capitalista, porque ele comprou aquela sua hora produtiva. E essa perspectiva é totalmente diferente no socialismo. Muito bem. No capitalismo eu tenho uma economia de mercado, lembrando sempre, quando a gente fala de mercado, quando a gente fala dessa questão do mercado, nós estamos falando de uma dinâmica de demanda e oferta. Então, a relação entre aqueles que procuram
e aqueles que procuram produtos e aqueles que dispõem produtos vão ditar dentro desse sistema o que será produzido, o que deixará de ser produzido e qual é o preço que será cobrado por cada bem. Enquanto que no socialismo nós temos uma economia planificada. O governo ele planeja tudo que será produzido em vista de uma demanda estimada e estabelecem os preços de todos os produtos dentro daquela economia, ok? Então eu tenho aí mais uma contraposição, a dinâmica de mercado no capitalismo e a economia planificada no socialismo. No capitalismo nós temos uma sociedade dividida em classes, onde eu tenho o capitalista e o trabalhador, onde eu tenho o empregador e o trabalhador, ok? O socialismo ele tem a proposição de uma sociedade sem classes, como a propriedade é coletiva, todos são seus chefes dentro dessa, não existe chefe na verdade dentro desse sistema, todos são iguais e igualmente receberão os seus ganhos. Por fim, no capitalismo, numa perspectiva política, nós temos um pluripartidarismo, enquanto que no socialismo nós temos um monopartidarismo. Mais uma diferença. No caso do socialismo, apenas um partido comanda a vida política, que é o Partido Comunista. É isso aí, pessoal. Esses são os principais pontos. Não me esquece, é só uma revisão breve. Procurem na literatura. O livro básico do nosso plano é espetacular. Aborda isso de uma forma muito legal, muito simples, porém não superficial. Não esqueçam de pegar as notas de aula também. E vamos estudar, galera. Aquele abraço. Deus abençoe. Bora, Bahia!